Olá, boa tarde. Professor Eliseu, iniciando mais uma aula de inglês para os terceiros anos do ensino médio. E hoje vamos fazer uma leitura de um texto, vamos trabalhar a compreensão leitora do texto Reconsidering Digital Immigrants. É um artigo e nós vamos nos deter um pouco nesse texto e vamos aprender algumas estratégias de leitura que com certeza facilitarão a nossa compreensão de textos em inglês. Ok. Então, como eu falei, o nosso artigo é Reconsidering Digital Immigrants Article. Então, esse é um artigo e esse texto está no livro de vocês na página 31 e 32. E é o que nós vamos trabalhar, porque a partir dessa compreensão vocês vão poder responder algumas questões de interpretação desse texto. Mas, como eu falei para vocês, nós precisamos de algumas estratégias para melhorar nossa compreensão de texto em inglês, que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Quando vocês veem os textos no Enem, ensino médio, a maioria de vocês tremem. Por quê? Porque primeiro falta uma gama de vocabulário e também falta estratégia. Então hoje vou falar para vocês algumas estratégias interessantes para vocês entenderem com maior fluidez, com maior fluência, textos na língua inglesa. Então vamos lá. Então, aqui nós vemos o texto, é o artigo, e se vocês observam, temos várias palavras em destaques. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a essas palavras. Temos digital, natives, respect, cultural expression, generation, computer, different, technology, experienced, different, technical, platforms, participation, cultural, experiences, social, natives. Exaggerate, immigrant, masterful. Reality, culture, forms, expression, associated, cultural expression involve adults, culture, interact, generational, affiliated, family, divide, digital, natives, interact, cultural, collaboration, generations, implications, immigrant, metaphor, assimilate, defined, comfort zone, different, context, educators, natives. Ok, então vocês puderam observar essas palavras marcadas. Uma das semelhanças entre elas, o que há em comum, eu creio que vocês já têm em mente. Vocês devem estar pensando, rapaz, essas palavras parecem muito com português. E isso é a principal diferença. Elas têm basicamente a mesma maneira de escrever, muda um pouco a pronúncia, mas tanto a maneira de escrever como os significados são os mesmos. Essas palavras são chamadas cognates, em português cognatos. Então são palavras que ajudam o leitor, né, de uma língua estrangeira a compreender melhor o que está sendo escrito. Por quê? São palavras parecidas com as palavras do seu idioma. Então isso aí é uma primeira dica que eu já dou para você, é uma primeira estratégia para você encontrar o assunto geral do texto, né? O que o texto está falando. Se vocês observaram,
aparecem muitas palavras como digital, nativo, computador, tecnologia, plataformas, nativos sociais, experiências culturais, participação, imigrantes, exagerado, de novo, digital. Temos também muitas generacional, interact, family, reality. Então são palavras, expression, são palavras que parecem muito com o português e realmente têm o mesmo significado. Então aqui nós já podemos ver, já podemos ter uma ideia, sem nem ter lido o texto completamente, só analisando essas palavras, que esse texto vai tratar sobre o quê? Esse texto é uma receita de bolo? Esse texto é um poema? Claramente não. Claramente nós percebemos que há alguém falando sobre um assunto. E o assunto que nós estamos vendo aqui nesse texto é tecnologia. No título já está dizendo Reconsidering Digital Immigrants. Então vai trabalhar sobre a tecnologia digital. E o que vem a ser esse Digital Immigrants? Beleza? Então, primeira estratégia, marcar os cognatos, as palavras cognatas. Mais uma estratégia interessante você faz no início mesmo. Antes mesmo de marcar o texto, você observa o título. Essa estratégia é chamada previewing. E ela consiste em você tentar imaginar sobre o que o texto vai falar, observando apenas o título. Olha aqui, já no título, o que nós vemos? Reconsidering Digital Immigrants. Então, já temos reconsiderando, ou reconsiderar, digital, imigrantes. Então, vamos pensar em imigrantes digitais. Então, no texto, no título, já nos leva a ideia de que o texto vai falar sobre a parte digital, a mídia digital. Então, já vimos nesse título de que se trata o texto, simplesmente no título. Muitas vezes o Enem prega essas peças, entre aspas. Ele coloca questões que simplesmente, se você observar o título, você responde à questão do Enem. Então isso é muito interessante você notar, ok? Então a próxima estratégia é contextualizing. Ou seja, contextualizar. Você deve procurar o contexto, você deve contextualizar o texto. Nesse nosso texto aqui, qual é o contexto? Tecnologias digitais, experiências culturais, social natives. O que quer dizer isso, né? Será que todos nós nascemos na era da tecnologia? Será que os nossos pais nasceram nessa era de tecnologia? Se você for analisando o texto, ele vai justamente tratar sobre essa parte. Quem nasceu na era da tecnologia e quem nasceu antes. Olha o que ele fala aqui. Talking about digital natives and digital immigrants tends to exaggerate the gaps between adults, seen as fumbling and hopelessly out of touch, and youth seen as masterful. Então nisso aqui nós já temos o resumo todo do texto aqui, olha aqui. Falando sobre nativos digitais e imigrantes digitais. Ele, se pensar desse jeito, a tendência é exagerar a lacuna entre adultos, vendo-os como pessoas sem esperança, sem sintonia com a tecnologia, e os jovens, youth, jovem, sendo visto como mestre. Então, quando fala-se nisso, digital native and digital immigrants,
A tendência é que os jovens sejam os mestres e os mais velhos, que são os imigrantes digitais, são as pessoas que nasceram antes desse boom da tecnologia. Essas pessoas são vistas como pessoas que não vão aprender, né? Isso é o que o autor ele vai considerar nesse texto. Então, muito importante. Vamos seguindo. Então, ele diz aqui: na realidade, quando nós estamos falando sobre jogos ou culturas de diversão ou qualquer outra forma de expressão, o qual na maioria das vezes é associado com os nativos digitais, ou seja, com os novos, com a galera nova, nós estamos falando sobre formas de expressões culturais que envolvem, pelo menos, tanto adultos como jovens. Então, essas expressões culturais que nós encontramos na internet, no mundo digital, ela não só envolve os jovens, ele também envolve os adultos. A cultura da diversão pode traçar sua história no início do século XX, onde a maioria dos gamers, os jogadores virtuais, estão entre os 20 e 30 anos. Então, esses são espaços onde os adultos e as pessoas jovens interagem com outras maneiras que são radicalmente diferentes de uma geração fixa, de uma hierarquia geracional fixa, afiliada com escola, igreja ou família. Então aqui já não temos uma hierarquia, temos pessoas que se interagem porque eles estão a par, estão dentro dessa tecnologia, dentro desse contexto digital. Eu quero também, antes de dar continuidade, eu quero fazer ou falar outra maneira, outra estratégia de você tirar a ideia de um texto desse aqui em inglês, que aparentemente ele é um texto complexo, mas como nós estamos vendo, não é nada de complexo. Se nós aplicarmos essas estratégias, ele facilita a você entender. E outra coisa muito importante que você deve ter em mente é que para eu entender um texto em inglês, necessariamente eu não preciso entender todas as palavras em inglês. Necessariamente não. Eu preciso entender as palavras-chave, as palavras importantes, que aí sim eu vou entender a mensagem do texto, a mensagem central do texto. Então, continuando, a outra estratégia é o skimming. O skimming, parecido um pouco com o português, você vai esquematizar. Como isso? Você vai ler o texto de uma maneira ampla para observar a ideia central do texto. Você não vai procurar detalhes. Você vai dar uma leitura rápida para captar a ideia do texto. Isso é muito importante no Enem, porque muitas vezes são textos longos que, se você for tentar traduzir palavra por palavra, você vai perder tempo precioso. Então, muito importante que você vá lendo, buscando a leitura geral, fazendo o scanning. Fazendo isso, você vai, com certeza, encontrar essa ideia central do texto. Então, isso é uma leitura rápida. A outra estratégia de leitura, temos também o scanning. É o famoso scan. Então, no scanning, você vai localizar informações específicas no texto. Muito utilizado para encontrar datas, informações bem específicas. Então, você vai filtrar, vai ler o texto buscando aquela informação específica. Você vai, como se estivesse usando uma lupa, você vai procurar localizar aquelas informações específicas. Isso você vai usar utilizando a estratégia do scanning. Continuando aqui, nosso texto. Olha aqui uma frase interessante. More and more, I am also concerned about some of the implications of the immigrant metaphor. Então, o autor aqui desse artigo, ele está mais e mais concerned, significa preocupado
com algumas o quê? Implications. Em português, que palavra é essa? Está quase em português. Implicações da metáfora, metaphor of immigrant. Então, ele está um pouco preocupado com a metáfora do imigrante. Olha aqui, os imigrantes digitais estão sendo definidos pelo que falta na sua diferença cultural, né? E isso é visto como um obstáculo que eles precisam vencer se eles querem assimilar completamente a era moderna. É isso que ele percebe. Então, os imigrantes, né, as pessoas mais velhas, precisam tirar esse leque, né, essa falta, essa lacuna no seu conhecimento para atingir, para se apropriar, para assimilar a era moderna. E isso o autor se preocupa. Em uma vez, a metáfora do imigrante digital pode ajudar se ela for forçada, se ela forçar pelo menos alguns adultos a reconhecer suas incertezas e sair da sua zona de conforto e ajustar seu pensamento para responder à geração que cresceu no meio de um contexto diferente. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os imigrantes digitais vão lucrar, eles vão aprender se eles reconhecerem esse leque e saírem da sua zona de conforto para ajustar seu pensamento e responder à geração que cresceu nesse contexto diferente. Ou seja, as pessoas não vão se bloquear, dizendo, eu não consigo, eu não sei. Pelo contrário, eu vou sair da minha zona de conforto e vou adquirir. Justamente é isso que está acontecendo exatamente nesse momento. Nós, professores, estamos agora saindo da nossa zona de conforto, né, de aulas do quadro branco, o quadro negro, sei lá, para agora aulas digitais, mediadas pelas tecnologias. Isso é sair da nossa zona de conforto, buscar conhecimentos. E conhecimento não é baseado em idade. Em toda hora, todo tempo, a qualquer idade nós podemos crescer. E esse texto vem muito a calhar com a nossa realidade de hoje em dia, não é mesmo? Inclusive, alguns de vocês, com certeza, estão tendo dificuldades com as novas tecnologias, com o Google Classroom, com os formulários da vida, preenchimento de formulário, avaliações online. Tudo isso é novidade, mas tudo isso vocês vão crescer, vão aprender muito mais. Então a gente tem que reconsiderar os imigrantes digitais. Nós temos que repensar, nós temos que mudar o pensamento com relação àquela galera, né, os nossos pais, os nossos tios, que não tem tanto conhecimento como nós temos. Em vez de julgá-los, vamos ajudá-los a superar barreiras. Sempre precisamos aprender um com o outro. Ok? E antes de passar para a explicação das tarefas, a última estratégia que nós temos é summarizing. Então, sumarizar. Você vai criar um sumário na sua mente ou oral de tudo que você leu. Então, se eu pedisse agora para você fazer um sumário do que nós discutimos, você já tem capacidade para fazer um sumário desse texto. Você já tem conhecimento para fazer esse texto, esse sumário. Então, sumarizar não é copiar o texto tal como ele está. É justamente tirar as ideias principais e colocar com suas próprias palavras. Estamos quase terminando a nossa aula, então vou terminar com vocês explicando o nosso exercício que se encontra na página 31, são as questões 1, 2 e 5, e na página 32, questões 7 e 9. Então na página 31, você vai pensar na página 31, a questão 1, você vai pensar sobre suas próprias experiências e vai escrever no seu caderno uma lista das suas atividades na internet. Então no livro tem algumas opções que você vai transcrever para o seu caderno, aquelas opções que você utiliza
Pode escrever mais opções que não estiverem no livro, se for o caso. Na questão 2, vocês vão pensar sobre as pessoas que vivem com você, pessoas de diferentes idades e ocupações, e como elas usam a internet. Então agora você vai pensar no seu pai, ou na sua mãe, ou na sua tia, pessoas que vivem com você e que têm idade diferente da sua. Como é que elas utilizam essa tecnologia? Como é que ela utiliza a internet? Então, no seu caderno, você vai escrever o nome delas e que atividades elas se engajam enquanto estão na internet. E vai dizer o que mais? As atividades deles são iguais às suas? São diferentes? Como? Tudo isso é questão 2. Já na questão 5, você vai ler o artigo, de novo, que eu li com vocês, esse artigo está aqui no livro, e vai marcar a opção que melhor sumariza ele. Qual é a frase que melhor sumariza esse texto? Então você vai escrever no seu caderno a frase que sumariza. Temos 4 frases, 4 itens, mas você só vai escrever uma, que é a que você acha que sumariza o texto, ok? Já na página 32, você vai responder as questões 7 e 9. Na questão 7 diz assim: o autor menciona algumas coisas que são geralmente associadas com natives digital, or digital natives, com os nativos digitais. Você vai procurar no texto e ele diz aqui, scan. Você agora já sabe o que é scan. Escanear o texto, procurar por informações específicas. Então, você vai scan the text e procurar e escrever no seu caderno aquelas palavras, aquelas coisas que são geralmente associadas com os nativos digitais. Ok? Vai lá ler o texto e vai escrever no seu caderno coisas que são associadas com os nativos digitais. Na 9, Jenkins, que é o autor desse texto, ele menciona o que é geralmente dito sobre os imigrantes digitais. Lembrando, quem são os imigrantes digitais? São as pessoas que nasceram antes do boom da tecnologia, antes da internet, antes do Facebook, antes do WhatsApp, enfim, antes do aumento da tecnologia. Okay? Então vocês vão procurar no texto que o nosso amigo aqui, o Jenkins, ele menciona sobre imigrantes digitais. Ele diz que esse termo pode fazer adultos sentirem mal em relação às suas habilidades de aprender novas coisas. É isso que ele trata no texto. Quando nós falamos essa expressão digital immigrants, isso pode causar nos adultos um complexo de inferioridade. Aí, isso é a opinião do autor. E o que vocês vão responder aqui no 9? Você concorda com isso? Na sua opinião, essa ideia dos imigrantes digitais podem ser danosa às pessoas novas também? Por quê? Por que não? Será que imigrante digital apenas se referem às pessoas mais velhas? Ou a pessoas novas também que são imigrante digital? Que apesar de ter nascido na era digital, ainda não se apoderou de toda essa tecnologia? Então, essa foi a nossa aula de hoje, Espero que vocês tenham gostado. E ela vai ser lançada também já no canal, no meu canal. Acessem, deixem os comentários. Dúvidas, coloque nos comentários que eu vou estar lá pronto para responder, ok? Então desejo a vocês uma boa tarde. Tudo de bom. Bye, bye.